és meu Deus, Tu és meu Deus, Tu és meu Deus, minha justiça. Sabedoria, Tu és meu Deus, Tu és meu. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Temos aí uma palavra que foi colocada, a primeira mensagem, onde fala e traz o tema de voltando às raízes. É claro que esse termo está ligado, eu digo, completamente ao livro de Gênesis, onde tudo começou. Amém? Nessa primeira parte, nós enfocamos, claro, a criação, e a questão família, e a questão homem, e a questão mulher. Aleluias. E vimos que há uma ordem determinada, definida pelo próprio Deus. A gente sabe que a palavra de Deus é imutável. Eu já falei, o reino de Deus é perfeito. Não pode se acrescentar, nem tirar, nem modificar. Nós temos que simplesmente, como cristãos, nos render ao reino de Deus. Agora, nos render é necessário antes nascer do Espírito, da água e do Espírito, pertencer ao reino de Deus. E trazemos o quê? O exemplo de Jesus como servo. Amém, amados? Ele, claro que eleva, não é, essa dimensão de servir, porque o próprio Jesus veio para servir. E nós falamos que o Espírito Santo também, ele é o auxiliador, não é? E não tiveram e nem tem nenhum problema. Glória a Deus, porque o reino espiritual, o servir, é o que há de mais grandioso. Amém, amados? O servir. Também aquele exemplo de Jesus. Ele pega ali a bacia, a toalha, se cinge, lava os pés dos discípulos e ele diz algo interessante, maravilhoso. Né? Se vocês entenderam isso, serão bem-aventurados. Aleluias. Ele coloca isso, amado, que o maior veio para servir o menor. Quem serve é o maior. Aleluias. Então você vê, amado, a grandeza de servir. Não servir ao homem, mas servir a Deus, obedecendo a palavra, aceitando a nossa condição que Ele determinou e vivendo a cada dia isto. Amém, amado? Aquilo que Deus determinou. Não está em provérbio, nem para a esquerda, nem para a direita, mas retamente. E Paulo define algo legal. Ele diz como se fosse ao Senhor. Aleluia. Quer dizer, nós vivemos em função do próprio Deus, obedecendo a sua palavra, o nosso chamado, aquilo que está determinado. Glória a Deus. Aleluias. Que maravilha é isso. Podemos a gente pensar, meditar a respeito disso. Eu creio que essa questão de meditar, ela é importantíssima. E falta muito. Porque nós preferimos, amados, receber aquilo que já está pronto. Nós não mastigamos as coisas. Nós já bebemos liquidificador pronta. Isso não pode. O cristão tem que meditar. Ele tem que se auto-perguntar. Ele tem que ser dependente do Espírito Santo. Ele tem, é claro, que pensar a respeito e buscar respostas. Aleluias. E não só receber dos outros. Podemos até ouvir, podemos até, aleluias, buscar ensinos, não tem problema, está legal, mas nós precisamos estar completamente rendidos a Deus, aleluias, e tudo aquilo que nós possamos ouvir de outros, aleluias, sempre na unção do Espírito Santo,
na sua direção, aleluia, um coração completamente rendido àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus sabe disso, Ele conhece o íntimo do nosso coração. E a Deus ninguém engana, amém? Mas enganoso é o coração do homem, o coração da mulher. E precisa vigiar muito para não sair da direção de Deus, da sua determinação e fazer aquilo que não faz parte a nós. Aleluia. Nós podemos cooperar uns com os outros, mas sem sair daquilo que Deus determinou. Você está me entendendo? Aleluia. Vamos partir então do Novo Testamento. Depois de tantas coisas, eu peço, ouça lá, voltando às raízes, que é a primeira mensagem, para você então ficar mais completo nessa aqui, muitas coisas nós falamos. Amém? Muito bem, então o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 22 em diante, só poderia ser. Amém? Só poderia ser. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá então. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 5, versículo 21 em diante. Diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu creio que já falamos muito a respeito agora. Amém, amados? Naquilo que Deus determinou, façamos com temor, nos sujeitando uns aos outros. Aleluia! Nos sujeitando uns aos outros. O que significa viver em função do outro ou dos outros? Aleluia! Glórias a Deus. Versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Já falamos. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então ele fala aqui o quê? Da mulher casada, da mulher que tem uma aliança com o homem que tem uma aliança com a mulher. E a palavra empenhada no altar, se é que levou a sério. Amém, amados? Mas estamos antes do pastor, ou seja quem for, aleluia, tendo uma aliança com Deus. O casamento é isso aí, o matrimônio é isso aí. Os dois se entendem, entram em aliança, então aí aparece o terceiro elo que é Deus. Amém? E o casamento, na verdade, é uma consagração a Deus, uma entrega do seu matrimônio, da sua família, a direção e o agir e o operar de Deus. Isso é casamento, querido. Não é fotografia, não. Não é lugar bonito, não é comes e bebes. É muito mais do que isso. É um ato santo. É uma aliança com Deus. Isso é muito sério. Se você não leva a sério, eu levo a sério. Amém, amados? Chegou lá brincando no altar, então muda essa ideia. O que você fez para Deus é um ato muito sério. E Deus não está brincando com ninguém. O que se colocou lá, você tem que cumprir. Todo propósito que é feito, diz a Bíblia, tem que ser cumprido. Senão é pecado gravíssimo. Com Deus não se brinca, nem o homem e nem a mulher. Esse tempo de tanta facilidade. Não deu certo, divorcia. Que maravilha. Casa com outro. Como se estivesse tudo certo. Amém? Eu sei que há casos, não é? Mas não tantos casos assim. Tá certo? Muito bem. Então, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Aleluia. E a gente já viu no Antigo Testamento, né, o objetivo da mulher ser criada, o porquê, como é que tem que ser o seu agir, né, o seu companheirismo, a sua ligadura, né, com o seu esposo, etc. e tal. Aleluia. Então as mulheres, mais uma vez, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Eu da passagem que diz em tudo. Aleluia. Em tudo aquilo que é correto. Amém? Tá certo? Então eu quero que você fique pensando agora sobre isso. Aleluia. As mulheres sejam em tudo submissas, completando agora, ao seu próprio marido como ao Senhor. Quer dizer, em obediência a Deus. Tá certo?
23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Aqui faz uma comparação, né? Paulo não era fácil, aleluia. Ele então faz essa colocação que é a palavra de Deus, porque o marido é o cabeça da mulher. Isso está determinado. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Aqui vem uma pergunta. Uma mulher casada, um homem ou uma mulher, no matrimônio, foi consagrado, apresentado a Deus. A pergunta é a seguinte: qual é a maior autoridade sobre a mulher? Ou outra pergunta, pode haver outra autoridade acima do homem? Claro, sem considerar o próprio Jesus, que seja o seu esposo? Não tem. Se achar que, me diga. Amém, amados? Paulo jamais fala em termos de igreja. E fala em termos de família. A você como é importante isso. Aleluia. Já falamos um pouco sobre isso também na outra pregação. Há alguma autoridade na terra maior do que o marido? Não tem. Aqui não tem. Aleluia. Então, o marido é o cabeça da mulher, a autoridade. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Aleluia. Acho que deu já para pegar, não deu? Muito bem. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, aqui está, em tudo, submissa a quem? Ao seu pastor? Ao seu marido? Quem? Ao seu marido. Como está havendo entendimentos errados? Como as pessoas têm viajado muitas vezes e se perdido. Aleluia. Digo mais uma vez, a família está em primeiro lugar. Não é a igreja. Não é a igreja. É a família. Aleluia. E depois a igreja. A primeira igreja é a família. O sacerdote, uma auxiliadora e filhos. Isso não vai mudar. Não adianta querer dizer que Paulo era machista, que Pedro era machista. Eles eram homens super espirituais. Pessoas num nível muito alto. Aleluias. E não iam dizer coisas desse tipo. Aleluias. Então, amado, cuidado com o que você fala, o que você diz. Eu tenho ouvido muito isso aí. São distorções para você, então, poder colocar aquilo que você quer. Como se pudéssemos teimar com Deus, seja homem, seja mulher. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Volta ao começo, não tem como. O reino é perfeito. E se você nasceu da água e do Espírito e entrou no reino, você é do reino, então tem que andar segundo as leis do reino. Se é religioso, então procure uma religião. Amém? Muito bem. Sou autoridade nessa área, posso falar. Amém? E não sou machista, eu sou um defensor da verdade. Mais uma vez, se invertesse isso aqui, se Deus dissesse a mulher agora é autoridade, o homem seja submisso completamente à mulher, eu deitado e rolava. Te vira? Amém, amados? Oh, é uma brincadeirinha só, amém, queridos? Muito bem. Vamos lá, então. Agora o marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Então veja, Deus é justo? Sim, Ele é justo. Aleluia. Dizendo que abraça a tua mulher. Você é o responsável por ela, pela tua família. Ame a tua mulher. E mulher aqui é a igreja. Amém, amado? Mulher aqui é família. Aliás, glória a Deus. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Quer dizer, ele tem que se entregar, vivenciar essa realidade. Está sob o seu sombro uma grande responsabilidade diante de Deus. E veja, o homem não tem escolha, ele já nasceu para isso. Para encabeçar, para estar na frente.
Aleluia. Ele é o responsável absoluto diante de Deus. Voltando lá no começo. Adão, onde você está? Por que não falou com ela? Foi escolha? Claro que não. A palavra ela é perfeita. Porque ele foi a pessoa que recebeu a lei, a orientação de Deus, com relação às duas árvores. Amém, amados? Aleluia. Ele diz algo o quê? Ele diz o seguinte: maldita será a terra, porque ouvistes a voz da tua mulher. Não deu voz à palavra de Deus, mas foi na conversa, no papo dela. Não esquecendo que Deus fala com Eva também. Você notou o que Deus disse para Eva? Sabe o que ele diz? Por que fizestes isso? Sabe por quê? Porque a serpente enganou ela. Quando ela provou da fruta, ela sentiu amargor, porque o pecado ele é doce na boca, mas lá no estômago ele é amargo, é fel. Mas ela convenceu Adão a comer também e se danar como ela. Aleluia. Então Adão ouve os argumentos dela e come a fruta. Veja, são duas coisas bem que dá para entender isso aí, que é importante. Para Adão, maldito será a terra, porque ouvistes a voz da tua mulher. E a mulher, por que tu fizeste isso? Por que fizeste isso? É o que Deus disse. Aleluias. Muito bem, queridos. Aleluias. Para apresentar a si mesmo, 27, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aleluia. Assim, o homem deve ser zeloso com a sua casa, com a sua esposa, se ela permitir. Muito bem. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, viu? Como também, aleluias, Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, um tem que viver em função do outro, respeitando, aleluias, e ajudando, participando, segundo o chamado de Deus. Sujeitavam uns aos outros. Amém? Eu digo sempre uma coisa: mulheres, sejam submissas ao teu marido. Aleluia. Mas quando Deus fala, maridos, ame a sua mulher, com esse cuidado, que nem Cristo, comparando com a igreja, então você vai ver, amado, que na verdade o homem também está sujeito à sua mulher, mas cada um segundo o chamado de Deus, a função que Deus determinou, aleluia, para cada um, tá certo? Vamos lá então, glória a Deus. Agora, veja bem, não pode haver divisão ou discordância. Cada um tem que cumprir o seu papel. Ah, mas ele lá, ele não tem, porque ele tem. Querido, aqui, ó, isso não existe. A nossa salvação é individual. Nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar, também é. Então, eu não vou viver em função do outro. Eu vivo segundo a palavra de Deus. E é isso que eu tenho visto nesses dias. Não é? Ah, fulano adulterou, porque foi o culpado. Não vigiou. É assim? Não é verdade, não. Cada um é responsável pelo seu pecado. Se adulterou, não adianta. Amém? Então, seja um homem ou uma mulher, ele não vai deixar de viver uma vida santa porque o outro não está vivendo, ou cumprir com a sua missão porque o outro não está. Pode até chamar a atenção, apitar, mas jamais deixará de fazer aquilo que Deus, porque ela faz, ou ele faz, para Deus. Amém, amados? Eu tenho notado isso muitas vezes. Oh, Jesus amado, que barbaridade, né? Eva pecou porque Adão não era muito presente. Papo de feminista. Aleluia. Houve aquele problema na família de Davi, porque Davi foi muito distante, não vigiou, não deu muito valor, etc. e tal.
Então Absalão é inocente, o outro é inocente, todo mundo é inocente. Davi é o culpado. Ele tem que assumir, tem que assumir nada. Diz a Bíblia que cada um há de dar conta do seu pecado. Porque a nossa relação de santificação, de viver com Deus, é independente. Eu não vivo em função dos outros. Não é? Não adiantou Eva acusar Adão, a serpente, nem Adão acusar Eva. Não tiveram nenhum mérito com isso, pelo contrário. O pecado prevaleceu. Amém? Então tem essa coisa aí, querido. Cuidado. Há um problema. O causador é o injusto. E o injusto passa a ser inocente. Porque o culpado foi o justo. O inocente é um coitado. Para com isso. Aleluias. Um parênteses. Glória a Deus. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Amém? Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque eles são uma unidade, são um. Amém? Então os dois têm que andar respeitando, com fidelidade, com amor, com companheirismo, com diálogo, porque a maior autoridade sobre uma mulher é o homem. E a maior autoridade sobre o homem é a mulher. Um nível mais baixo, claro, mas porque eles são um. Amém? Muito bem. Glória a Deus. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Glória a Deus. Eu acho que isso, meu Deus, tem que nos fazer parar para olhar e procurar também trazer para mim mesmo, para saber como é que eu tenho andado. A palavra ela é um espelho, queridos, onde eu tenho que olhar. Eu me lembro as palavras de Davi. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova-me. E conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Eu tenho que estar, me confrontando com ela. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero colocar aqui algumas coisas interessantes nisso, que eu quero fazer que você pense. Não quero estar aqui mastigando para você, não. Você tem que pensar, porque meditando na palavra, é lendo, é olhando, é buscando no Espírito Santo resposta, que você vai obter essa grandeza. Amém? Muito bem. Sujeitando-vos é tomar o lugar divinamente ordenado em um relacionamento. De Deus, é claro. A submissão nunca pode ser exigida por um ser humano de outro. Ela somente pode ser dada na base da confiança, isto é, crendo na palavra de Deus, naquilo que a determina, e estando disposto a aprender e a crescer em relacionamento. Aleluia. Deus é perfeito e a palavra de Deus é perfeita. Qualquer problema, qualquer situação que seja fora do lugar, vai trazer problema e prejuízos, seja na área material como espiritual. E Deus não quer assim. Então, vamos olhar para a palavra de Deus. Segundo, em geral, as mulheres nunca são colocadas em segundo plano em relação aos homens, mas a mulher é especificamente invocada a aceitar a liderança do marido. Liderança, a Bíblia fala, autoridade. Eles querem amenizar um pouco. Autoridade. Aleluia. Então aí fica essa palavra para os nossos corações. Eu quero finalizar, amado, também com uma pergunta. Em primeiro lugar, qual é a função da mulher casada? Ela casou, a solteira tem suas prerrogativas. Amém, amados? Tá um problemaço também nisso. Casar mais tarde, aproveitar mais, estudar, não é? Quer dizer, criou-se um novo sistema. Aleluias. Então, veja, como é que a mulher pode sair dessa condição para outras coisas? Hoje temos a igreja, amado, e há esse problema da mulher trocar a autoridade e liderança do homem por outra liderança, por outra autoridade. Acho que nós temos que pensar muito sobre isso. Aleluia.
porque não podemos sair fora da palavra de Deus. Isso é muito sério. Aleluia. E vem aquela questão, mulher pode ser pastor, mulher casada pode ser pastor? Pode ser? Então você vai ver que olhando para a palavra, tem muitas coisas que tem que ser avaliada. Amém, amado? Tem que ser avaliada. Será que a liderança de um ministério pode ser de uma mulher? Principalmente casada, mas ser solteira? Eu quero finalizar com isso para pensar. Isso é uma coisa. Pode um casal cristão, Deus chamar a mulher e não chamar o homem para o ministério de pastor ou pastora? Quer dizer, se Deus determinou uma coisa e agora pode ser isso, então o reino não é perfeito. Ele é mutável. E não é. Amém, amados? Então são coisas que muitas vezes a gente se perde. Aleluia. Não estou aqui levando nenhuma situação em consideração. Eu estou pregando a palavra de Deus. Agora, se de repente, fazer o quê? Amém? Mas são perguntas que se fazem. A liderança de quem é? Aleluia. Cristo veio? Ah, veio sim. E ele valorizou a mulher? Sim, valorizou a mulher. O homem foi que fez bobagem. Amém, amados? Que achou que mulher tivesse em segundo plano, não é, fosse só empregada da sua casa, não é assim. Apesar que antigamente não era assim. As famílias tinham empregadas e a esposa somente administrava. Então você vai ver, amado, que nós estamos num tempo, e esse é o perigo, é isso que me preocupa, das pessoas se desviarem da coisa certa. O mundo está aí, dessa maneira como está. Aleluia. A mulher está em plena guerra contra o homem. Você vai ver todo o estímulo, a mulher pelejar, a mulher lutar, a mulher crescer, a mulher ser independente e blá, 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 blá. Olha só. Liga a televisão, você vê, né? Convocação à política, mulher. E hoje eu me perguntava, onde é que estão os homens? Fala nada, no quietinho, né? Interessante isso. Dentro da igreja, como é que estamos? Aceitando as coisas como estão, não é? O feminismo aí, trazendo ideias terríveis, diabólicas, né? E muita gente aí, ó, já se falou isso. Então são coisas que precisamos parar para pensar, amém, amado? Porque maior é Deus, e a sua palavra é a verdade, e ela é imutável. Desde que começou até o final, ela vai se cumprir. E não queremos perder a direção, amém? Então, estou findando essa palavra agora, mas eu peço que você pense muito a respeito, medite muito a respeito, porque não queremos colocar na tua boca já a batida para o dia. Nós precisamos ler a Bíblia, pensar, meditar, tirar conclusões, conversar, perguntar, amém? Estou indo um pouco demais aqui, ó, tá certo? Para que possamos realmente andar no caminho certo. O homem está por aí, você ouve de tudo. É linha de pensamento, é teologia diferentes. O que você vai fazer? Não, você nasceu para ter uma relação com Deus, com a palavra e com o Espírito Santo, acima de tudo. Amém? Pastor Francisco Lucas, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ministério Cristo Reina, e com esta mensagem, amém, amados? O padrão da palavra de Deus, o desejo e a vontade do Senhor para as nossas vidas. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até lá.